Quando a gente pensa em montar um PC gamer, uma das primeiras coisas que a gente pensa é numa placa de vídeo. E aí a gente já vai logo na placa mais top possível para o seu setup dentro do seu orçamento. Acontece que, às vezes, a placa que você quer pode não caber no orçamento. E aí a gente precisa fazer algumas concessões e trocar, de repente, aquela placa que você queria pela placa que cabe no seu orçamento atualmente. A pergunta é, vale a pena você pegar uma placa de vídeo de entrada ou compensa mais você pegar um processador com gráficos integrados e depois fazer um upgrade ou combinar um CPU barato com uma placa de vídeo barata? Qual que é a melhor escolha? Para tentar responder essa dúvida, eu trago aqui para vocês um teste com o Ryzen 3 4350G e com a RX 550. Qual será a melhor opção? Um gráfico integrado ou uma placa de vídeo com processador baratinho? Isso eu vou contar no final do vídeo, é assim que funciona normalmente. Aí você precisa saber os porquês. Já entendeu, né? Pois é assim que vai rolar. A Cooler Master traz a nova MWE Bronze V2, a série MWE que você já conhece, melhorada com certificação 80 Plus Bronze, tecnologia de circuito DC-DC que garante níveis mínimos de ruído nas linhas 3V e 5V, cabos flat discretos que facilitam a instalação e eliminam o pique 3 em 1 do seu PC. Aproveite o modo Fanless que garante um PC silencioso em baixa demanda. Qualidade, 5 anos de garantia nacional, atendimento em português e processo local com a série MWE Bronze V2. Confira mais no link na descrição. Com o preço das placas de vídeo subindo cada vez mais e oscilando de tempos em tempos, a gente acaba deixando elas de lado um pouquinho e pensando talvez nos gráficos integrados, que também de tempos em tempos voltam a mostrar o seu brilho, o porquê eles são tão interessantes. Como dificilmente eles vão ser utilizados para mineração, mas jamais desafia os mineradores, afinal tudo é possível, ou para outros fins eles acabam sendo voltados mesmo para o mercado doméstico, ou para o mercado corporativo que precisa de uma GPU boa, mas que não precisa de uma GPU dedicada. E aí sempre surge aquela dúvida, mas será que compensa mesmo comprar um CPU com gráfico integrado? Não compensa mais montar um CPU baratinho com uma placa de vídeo? E nesse momento a placa de vídeo baratinha da vez é a RX 550. Dependendo do momento em que você assiste esse vídeo, as placas de vídeo podem continuar estando caras. Podem estar ainda mais caras ou podem ter voltado a outros patamares. Mas a verdade é que não faz muita diferença, afinal a dúvida vai prevalecer sempre. Se compensa pegar uma APU ou se compensa combinar um CPU mais barato com uma placa de vídeo. A RX 550 é uma das placas que ficou de fora da febre da mineração e que só sofre oscilações de preço de acordo com o mercado, com oferta, demanda e talvez até variação do dólar aqui no Brasil. Mas é uma placa de entrada com 2 ou 4 GB de VRAM e também utiliza uma GPU de entrada, que é utilizada normalmente para dar vídeo ou para jogar alguma coisa. A gente já trouxe um vídeo aqui mostrando o desempenho da RX 550 e, para falar a verdade, ele é bem honesto, desde que ela esteja num preço razoável, o que também pode oscilar dependendo do momento em que você assiste esse vídeo. Mas é a placa de vídeo mais barata do lineup da AMD por enquanto não sai uma nova placa. Ela ainda utiliza a arquitetura Polaris lá de trás, mas como eu disse, consegue equilibrar em uma boa performance. É uma placa que não precisa de alimentação extra de um conector de 8 pinos, você não precisa de uma fonte absurda para montar e pode colocar naquele seu PC que talvez nem tenha um conector de energia, desde que seja uma fonte minimamente decente. Mas se você está montando o PC, talvez você possa optar por uma outra alternativa, que é montar direto com uma APU. Nós já temos APUs há muito tempo no mercado e recentemente nós tivemos as APUs com o Ryzen, que nada mais é do que um CPU Ryzen com gráfico integrado. No momento, o gráfico integrado é o Vega, que continua o mesmo desde a primeira geração de APUs com o Ryzen. E você não precisa saber muito disso, mas caso queira saber, tem alguns vídeos aqui no canal que a gente vai deixar... A gente não vai acabar deixando em lugar nenhum, né? A gente vai esquecer. Então mostra para eles que é esses vídeos aí, e aí você pode dar uma olhada no canal. Mas basicamente eles explicam para você o que é, o para que serve, como funciona e tudo que você precisa saber para montar um setup com isso, inclusive com um maravilhoso tutorial. Não mudou muito de lá para cá com os Ryzen 3 2200G e 2400G, passando pelo 3200 e 3400G e agora com o 4350G e o 4650, que são modelos Pro. Também tá lá naquele vídeo. Esses são processadores com gráficos integrados Vega e que trazem uma performance bem interessante. A vantagem é que você não precisa comprar uma placa de vídeo, principalmente nos momentos que elas estão mais caras ou escassas. E você pode deixar um espaço para fazer um upgrade.
O upgrade, qual placa de vídeo você vai combinar com o setup, também é bem importante, mas levando em conta que você está com um orçamento apertado e que você vai combinar com uma placa de vídeo de entrada, a gente resolveu aqui fazer alguns testes com gráfico integrado e com uma placa de vídeo dedicada para responder duas perguntas bem importantes. Primeiro, se compensa ir de gráfico integrado ou com um processador barato e com a placa de vídeo, e mais, se compensa combinar uma RX 550 com uma APU, porque é uma combinação que curiosamente acontece. Às vezes a gente vê setups com placas de vídeo mais fracas do que o próprio vídeo integrado, mas será que esse é o caso da RX 550? Para responder essa dúvida, eu fiz aqui alguns testes utilizando a nossa bancada com a B450 Aorus M da Gigabyte, o Ryzen 3 Pro 4350G utilizando o Cooler Box, o Wraith Stealth. Eu estou utilizando aqui 16 GB de memória HyperX Fury 3200 MHz, com dois pentes de 8 GB, um SSD A400 da Kingston de 240 GB, um SSD A2000 da Kingston de 1 TB e uma fonte V850 da Cooler Master. Lembrando que você não precisa de tudo isso para o seu PC, a gente coloca uma fonte de 850 watts, que é uma fonte padrão da bancada, e você não precisa de um NVMe, mas se você quiser também é possível colocar no setup. Para os testes eu fiz um mix aqui com games mais novos, mais antigos, AAA, alguns free-to-play, alguns em 720p, alguns em resoluções mais baixas e outros em Full HD, para a gente ter uma noção geral de como funciona. Para os testes com a RX 550 eu utilizei exatamente o mesmo CPU para justamente ajudar a responder essas duas perguntas, se vale a pena combinar com o CPU de entrada, já que a gente tem aqui um CPU de entrada, e se vale a pena você matar o gráfico integrado para colocar uma RX 550. Então vamos dar uma olhada aí nos resultados. Em Assassin's Creed Odyssey, a RX 550 fez uma média de 34 FPS contra 29 do Ryzen 3 4350G e mínima de 26 contra 22 da Vega integrada. Tanto a RX 550 quanto a Vega 6 conseguiram entregar uma média próxima dos 30 FPS, que é bem jogável para esse game. A gente tem umas quedas um pouco mais acentuadas no Ryzen 3 4350G, mas ambos ficaram muito próximos. Em CSGO, com tudo no mínimo, a RX 550 conseguiu uma média de 291 FPS com mínima de 56, enquanto a Vega 6 conseguiu uma média de 199 e mínima de 40. Para ambos os casos, as mínimas são irreais. Nós fizemos testes aqui com gameplay e você não vai ter mínimas abaixo dos 60 FPS. Na verdade, as mínimas ficam bem mais altas. De qualquer forma, ainda que o cenário seja mais limitado no CPU, mesmo com tudo no mínimo e com resoluções mais baixas, a RX 550 ainda consegue empurrar um pouco mais de FPS. Isso porque ainda existe mais margem para o CPU trabalhar e a Vega 6 integrada do Ryzen 3 4350G não consegue extrair todo o potencial do CPU. Em Fórmula 1 2020, a RX 550 fez uma média de 61 com mínima de 48, enquanto o Ryzen 3 4350G fez uma média de 48 e mínima de 39 com a Vega 6. Aqui uma diferença de mais de 10 FPS que foi suficiente para conseguir fazer o jogo rodar 60 FPS. Ainda que as mínimas fiquem abaixo dos 60, você ainda pode fazer ajustes em resoluções e também com a qualidade, que ainda pode ir para o Ultra Low. Em 720p você provavelmente já vai conseguir os 60 FPS no Ryzen 3 4350G e vai conseguir uma média maior na RX 550. Em Far Cry 5, com tudo no mínimo, a RX 550 conseguiu rodar numa média de 34 com mínima de 27 contra 28 FPS de média e mínima de 24 da Vega 6. Ambos empurrando próximo dos 30 FPS, mas realisticamente, se você quiser jogar esse game, é mais indicado que você baixe a resolução. Afinal, no meio do game você vai encontrar momentos de quedas maiores do que dos 24 FPS. O próprio benchmark não mostra todos os cenários possíveis e no combate você pode ter uma média menor, mas é possível rodar próximo dos 30 FPS com ambos, tanto com gráfico integrado quanto com a RX 550. Tô não perdendo longo que tá passando aqui. Vou pegar ele, deixa ele dar uma vacilada. Em GTA V, tanto o gráfico integrado quanto a RX 550 conseguiram rodar o game acima dos 60 FPS, mas aqui a diferença é grande. A gente sai da média de 67 mínima de 46 com a Vega 6 para uma média de 105 e mínima de 77 para a RX 550. Uma diferença bem grande e o suficiente para convencer quem quer jogar, por exemplo, no modo online, onde as quedas vão ser ainda maiores. É possível conseguir um pouco mais de FPS no Ryzen 3 4350G com a Vega integrada, diminuindo a resolução ou mesmo o nível de detalhes. Mas mesmo assim a 550 ainda continua na frente, já que ela também vai conseguir subir o FPS ou mesmo aumentar a qualidade diminuindo a resolução. Em Rainbow Six Siege, rodando aqui com tudo no mínimo e com 66% da resolução nativa, nós temos uma média de 96 FPS e mínima de 79 na RX 550, com uma média de 85 e mínima de 73 na Vega 6
com o Ryzen 3 4350G. Apesar da diferença na média ser de 11 FPS do 4350G para a RX 550, tanto a Vega 6 quanto a 550 conseguem empurrar uma ótima média e uma boa mínima, sempre acima dos 60 FPS, dando margem para aqueles momentos com maiores quedas. Além dos benchmarks, eu testei também jogos multiplayer, então não são comparativos diretos, a gente não pegou replay nem nada, eu realmente joguei nos mapas para mostrar para vocês qual que é a média aproximada de cada um, da Vega 6 e da RX 550 com o mesmo CPU. Em Apex Legends, rodando aqui em 900p, com tudo no mínimo, você consegue uma média muito próxima em ambos, mas a RX 550 sai um pouco melhor ali na casa dos 70, enquanto a Vega 6 fica na casa dos 60. Em alguns momentos o FPS fica mais alto ou mais baixo, mas ambas as placas mantêm a mesma diferença de desempenho. Em resumo, ambas são capazes de manter na casa dos 60 FPS com mínimas na casa dos 50. Em Battlefield 4, no modo multiplayer, a gente conseguiu uma média na casa dos 70 FPS com a Vega 6, enquanto que a RX 550 consegue uma média na casa dos 100 FPS. As mínimas de ambos ficam acima dos 60 FPS, com mínimas melhores na RX 550. A experiência foi bem sólida, tanto no gráfico integrado quanto na RX 550, com a RX 550 sobrando inclusive uma margem para você conseguir subir um pouquinho os detalhes gráficos. Mas com os ajustes você já pode chegar próximo do limite dos dois gráficos. Você pode diminuir a resolução e trabalhar um pouco os detalhes. Em Call of Duty Warzone eu testei os dois, o gráfico integrado e a RX 550, e nenhuma delas foi capaz de entregar 60 FPS com tudo no mínimo. Na verdade, as GPUs têm um desempenho bem próximo, tanto a Vega 6 quanto a RX 550 ficam na casa dos 30 FPS, no melhor dos cenários na casa dos 35, com quedas até abaixo dos 30. A solução para o Warzone é você diminuir ainda mais a resolução interna ou baixar a resolução, e aí você vai conseguir alguma coisa próximo dos 40 a 60 FPS, ambas com um comportamento muito próximo. Então dá para jogar próximo dos 60 FPS, mas o desempenho vai ser bem parecido tanto com a 550 quanto com a Vega 6. Em Fortnite você não vai conseguir rodar no Epic com nenhum dos gráficos, nem com o gráfico integrado, nem com o gráfico dedicado da RX 550. Aqui o modo mais realista é com tudo no mínimo, e em Full HD a gente conseguiu uma boa média, tanto com a RX 550 quanto com a Vega 6. A Vega 6 ficou na casa dos 80 FPS, enquanto que a RX 550 para a casa dos 100 FPS. Os jogos Battle Royale costumam oscilar bastante de acordo com o cenário, ou seja, em cada local do mapa e a quantidade de personagens que estão aqui batalhando. Mas as médias se mantiveram bem sólidas e a RX 550 e a Vega 6 conseguem empurrar acima dos 60 FPS com algumas quedas para casa dos 50. Em League of Legends, com tudo no mínimo, a Vega 6 integrada fez uma média na casa dos 170, enquanto a RX 550 carregou ali na casa dos 200 a 210 FPS. E mesmo sem utilizar toda a GPU, ainda é possível colocar tudo no Ultra e ainda ter uma boa média de FPS, com a RX 550 carregando ali na casa dos 160 FPS, enquanto a Vega 6 segura na casa dos 120 FPS. Em Overwatch, a Vega 6 fez uma média na casa dos 70 FPS, enquanto a RX 550 trabalha na casa dos 100 FPS. Ambas entregam uma boa experiência acima dos 60 FPS, mas com uma margem um pouco maior para a RX 550, que pode ser tanto para manter o FPS mais alto, quanto para colocar um pouquinho mais de detalhes gráficos. Para o PUBG eu escolhi o modo Lite, aquele que é gratuito, ao invés do PUBG tradicional, a versão paga da Steam. Aqui a gente consegue uma boa média tanto na Vega 6 quanto na RX 550. A Vega 6 entrega uma média na casa dos 120 FPS, enquanto a RX 550 consegue trabalhar na casa dos 160 FPS. Uma grande diferença de desempenho, mas ainda bem acima dos 100 FPS. A média é bem estável em todo o mapa, em alguns momentos você pode enfrentar quedas, mas são sempre acima dos 60 FPS, pelo menos nos settings competitivos. Contudo, no Ultra, ambas têm uma queda grande de desempenho, mas a RX 550 consegue manter uma média acima dos 60 FPS, enquanto a RX 550 cai para baixo dos 60, ficando próximo dos 45 FPS de média, com quedas abaixo dos 30 em alguns momentos. Claro que se você estiver jogando PUBG Lite e estiver optando pelo modo Ultra, talvez você tenha que fazer ajuste em ambas as placas para conseguir ter uma média e uma mínima acima dos 60 FPS, afinal, em alguns momentos, até a RX 550 tem quedas abaixo dos 60. Os resultados são bem interessantes e mostram um mix, ou seja, em alguns momentos a gente tem a Vega 6 e a RX 550 bem próximas, enquanto que em outros a RX 550 abre uma boa margem. Então isso vai variar realmente de jogo para jogo. Aqui a gente mostrou situações um pouco mais realistas, ou seja, rodando tudo no mínimo, mas ainda na resolução 1080p. Quem vai rodar em 720p ou 900p,
ainda pode conseguir uma média melhor em ambos os casos, ou seja, dá para você jogar aqueles jogos AAA em ambos se você fizer algumas concessões, tanto em FPS quanto em qualidade ou mesmo em resolução. Em resumo, a gente tem um resultado muito próximo, com exceção dos jogos onde houve uma diferença muito grande, como GTA V, por exemplo, ou mesmo PUBG, que contudo no mínimo dá uma diferença na casa dos 40 FPS, a gente tem um cenário onde ambas são capazes de entregar uma boa experiência. Sim, a RX 550 tem um desempenho melhor no geral, se a gente colocar na média, ela vai ter um desempenho melhor, mas em casos específicos. Então vai depender muito do cenário e se você precisa desse FPS extra. Afinal, se a gente for colocar em percentual, nem faz muito sentido. Tem casos que vai dar 50% e tem casos que vai dar 10%, que vão dar 3 FPS de diferença. Então, para a gente colocar numa perspectiva geral, sim, a RX 550 é melhor do que o gráfico integrado da Vega no geral, mas em vários casos elas ficam bem próximas em desempenho. Ainda tem a questão de que você pode fazer um overclock no gráfico integrado, tanto na APU quanto nas memórias, para melhorar um pouco o desempenho da Vega 6 e deixar ela ou parelha com a RX 550, em alguns casos até melhor quando você não tiver margem. Afinal, também dá para fazer overclock na RX 550, mas também vai variar muito de modelo para modelo. Fazendo uma combinação, por exemplo, no momento que a gente grava esse vídeo, com o i3 10 e 100F, uma RX 550, você pode encontrar valores que vão desde 500 a 600 reais na 550 até 900 ou 1.000 reais. O 10-100F pode ser encontrado desde 600 até 700 reais e a combinação de placa-mãe vai acabar custando mais ou menos a mesma coisa para ambos os setups, o que dá algo entre 1.000 ou 1.500 reais. Depende muito da combinação de preços. Nesse caso, você pode sim optar pelo gráfico dedicado e por um CPU de entrada. Afinal, em alguns casos, você até pode ter uma performance melhor com o 10 e 100F do que com o Ryzen 3 4350G. Não muito melhor, afinal você vai continuar limitado pela GPU, mas para um upgrade futuro talvez possa fazer diferença. Se você já tem um processador mais baratinho, claro que a opção mais interessante é você já adicionar a RX 550 e de repente segurar para um upgrade futuro, a não ser que seu CPU seja muito pior do que o 4350G, aí compensa você fazer essa combinação e depois adicionar uma placa de vídeo para o Ryzen 3 4350G. Essa é outra situação. O processador em si custa R$1.000, somente ele, pelo menos no momento que a gente grava agora, e ele pode variar de preço assim como todas as outras peças. Mas se a gente tiver aqui uma combinação no mesmo valor, você pode optar por aquela que for mais interessante para você. Em relação à CPU, você provavelmente não vai conseguir pagar muito mais barato do que isso e nem vai conseguir um CPU muito melhor do que o 4350G. Afinal, você pode usar ele como CPU, ele tem 16 lanes, diferente do 2400G, do 2200G, do 3400 e 3200G, e você consegue ali ter um aproveitamento um pouco melhor da placa de vídeo. Em relação à performance de CPU, eu fiz os testes com ele justamente para a gente ver isso. Afinal, um processador de entrada como um 1600AF vai estar custando mais caro do que um 10-100F e provavelmente vai ter mais ou menos o mesmo desempenho ou ser limitado pela GPU, que é um caso bem importante aqui. Então, para comprar agora, para usar agora, ambos têm um desempenho muito próximo, a RX 550 melhor, depende do preço e depende mais do upgrade futuro. Lembrando que aqui você ainda tem a questão da memória RAM. Ali nos games que eu testei, eu acho que em nenhum momento eu vi chegar perto dos 2 GB de utilização, afinal a gente colocou umas configurações bem realistas para esse setup. Mas claro, com uma memória de vídeo dedicada, você não vai precisar compartilhar a memória RAM. Então se você for fazer uma combinação com apenas 8 GB de memória, talvez seja mais interessante você pegar uma placa de vídeo dedicada, afinal ela tem a própria memória de vídeo dela, enquanto que a APU vai compartilhar pelo menos 2 GB de memória do seu sistema, para que consiga ter uma experiência mais interessante. E de preferência, sempre que você for fazer uma combinação com gráfico integrado, utilizar memórias com clock mais alto. E o mais importante, em dual channel, ou seja, sempre 2 pentes de memória. E para responder aquela outra dúvida, não compensa comprar uma RX 550 com o Ryzen 3 4350G ou qualquer outra placa de vídeo que tenha um desempenho próximo da RX 550. Para compensar tem que ser, por exemplo, uma RX 560 para cima, de preferência ali para casa da GTX 1050, 1050 Ti, daí para cima, para você ter um bom aproveitamento. Senão é melhor ficar com o gráfico integrado que já está aqui e você ainda pode tirar proveito de graça, fazendo overclock ou algumas alterações que vão melhorar a performance. Mas eu quero saber de vocês, qual que é a combinação que você faria? Um processador mais barato com a placa de vídeo para depois vender e fazer upgrade ou já ir no gráfico integrado e depois só adicionar a placa de vídeo? Deixa aí nos comentários e diga também o que você achou do desempenho da RX 550 e da Vega 6.
Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal para receber as notificações e clica ali no sininho. Não, primeiro você tem que se inscrever, depois você tem que clicar, ou você pode fazer as duas coisas junto para você receber a notificação dos próximos vídeos. Afinal, a gente vai fazer aqui um comparativo para saber até qual placa de vídeo você consegue colocar num Ryzen 3 4350G. Se você quiser ver qual que é o desempenho geral dele em games, a gente já tem um vídeo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!